trouxe hoje uma palavra sobre esse tema, esse assunto. E eu quero, para embasar essa palavra, ler dois textos. Lucas 10, de 38 a 42, e João capítulo 12, versos de 1 a 11. Lucas 10, de 38 a 42, nós lemos assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Recebeu Jesus em casa, coisa boa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11, onde temos um evento relacionado também com família, e é a mesma família de Marta, Maria e Lázaro. João capítulo 12, de 1 a 11, nós lemos assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitou dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro daquele unguento, daquele perfume. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse-lhe, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Deus seja servido em nos abençoar, em continuar abençoando na leitura desses dois textos sagrados. E eu quero pensar com você nesse momento, esse tempo em que juntos estamos em casa, você aí na sua casa com a sua família, eu com a minha família, e assim por diante, sobre gestos que contam dentro de casa, sobre atitudes que têm profunda importância dentro da minha e da sua casa, sobre atitudes que Deus, sem dúvida, quer ver no meu tratamento com a minha esposa, no tratamento dela para comigo,
no tratamento dos meus filhos para comigo, dos seus filhos para com seus pais, dos irmãos para com os irmãos. E esses dois textos nos dão base para pensarmos exatamente nisso, nos gestos que têm importância, que contam, que são a coisa principal para uma família. Nessa pandemia na qual eu e você estamos inseridos, aqui e ao redor do mundo, uma das frases mais badaladas tem sido essa: fique em casa. Fique em casa. Permaneça em casa. Quer dizer, não saia de casa a não ser por uma razão muito justa, para não ficar exposto ao perigo que, segundo os profissionais da saúde, ainda rondam ao nosso caminhar diante de cada um de nós. Parece que ainda não é hora de sair de casa. Estamos todos dentro de casa. Fazendo o quê? Quais são alguns gestos que devem ser profundamente importantes nesse momento de pandemia, de ameaças por conta desse coronavírus 2019? O texto aqui nos dá algumas dicas muito importantes. Um dos gestos que devem fazer parte do nosso dia a dia, não somente durante esse transe difícil, mas todos os dias, até Jesus nos chamar ou até Jesus voltar. Em primeiro lugar, é a gente, dentro de casa, ter o senso da presença de Jesus. Percebermos que nós não estamos sozinhos, que Jesus está conosco, que Ele não nos abandonou, que Ele não nos deixou, e nós precisamos ter esse senso. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. Jesus entrou naquela casa. Parece que era uma casa que Jesus gostava de ter um encontro, um relacionamento. Jesus amava aquela família. Como nós sabemos que Jesus ama todas as famílias na face da terra. Ele deu a sua vida pela família. Ele deu a sua família pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos irmãos, pelos parentes. Ele deu a família, ele deu a sua vida por todos. Então, essa mulher recebeu Jesus em casa. Recebeu quem? Nada mais, nada menos do que a pessoa maravilhosa de Jesus. Que sensação mais agradável não deve ter sido para aquela família ter Jesus dentro da sua casa. Quem de nós não gostaria de, num momento desse, receber Jesus em pessoa? Nós estamos com Ele dentro de casa, em espírito, dentro do nosso coração. Receber Jesus em casa. Ali, naquela casa, Jesus passou alguns momentos muito importantes no seu ministério terreno. Mas, na verdade, Jesus quer mesmo é morar dentro de nossa casa. Ele quer fazer parte dos nossos projetos. Ele quer fazer parte dos nossos sonhos. Jesus quer fazer parte do nosso presente, do nosso futuro. Ele quer fazer parte daquilo que nós pensamos e fazemos. Quando Jesus está em casa, quando nós percebemos e sabemos que Jesus está em casa, há mudanças, há conversão, há curas, há restauração, há
resolução de problemas, a direcionamento para a vida, a milagres, a paz, a harmonia, porque a presença de Jesus, ela é poderosa. A presença de Jesus, ela é uma presença maravilhosa. Isso, meus irmãos, meus amigos, é mais do que a gente ter aqueles quadrinhos que a gente vê em muitas casas, escrito assim: Jesus esteja nessa casa. Alguns colocam esse quadrinho na varanda, esses dizeres na porta da sala, de entrada da casa, lá dentro: Jesus esteja nessa casa. Isso pode estar escrito, pode estar registrado, mas o mais importante é estar no coração. Esse é o melhor lugar que Jesus quer estar, é no nosso coração. Você já fez um altar para Jesus na sua casa? Um altar para a família, onde Jesus é adorado, onde Jesus é percebido, onde Jesus é sentido, ele é ouvido, é procurado, é clamado. Já fez no seu coração um altar para Jesus? Então, esse é um gesto que não pode faltar dentro da sua casa. O senso da presença de Jesus. Você quer ver outro gesto importante dentro da sua casa? Devoção mais do que ativismo. O texto sagrado aqui de Lucas, capítulo 10, versículos 39 a 40, diz que Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, pode haver lugar melhor? Pode haver sensação mais emocionante? Assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Marta estava preocupada com a casa, enquanto Maria estava preocupada com a devoção, com o culto, com o serviço para Jesus. Maria estava nutrindo o seu prazer de estar diante de Jesus, no banquete, em comunhão com a pessoa mais importante em toda esta vida. Enquanto Marta era mais operacional, mais ativista, mais coisas, mais arrumação, mais comida, mais limpeza, mais preocupação com a casa. O que está errado com Marta? Absolutamente nada. Nada está errado em Marta estar preocupada com a casa. Ela não estava pecando por estar cuidando naquele momento para dar uma boa recepção àqueles que ali chegaram, inclusive o Senhor Jesus. Ela está bem intencionada. Ela não está fora do controle, não. Mas no intuito de mostrar serviço, de mostrar agrado, casa arrumada, comida gostosa, ou lanche do momento, ela estava perdendo a preciosa oportunidade de estar como Maria, aos pés de Jesus. Às vezes, nós vemos dentro das igrejas por esse mundo afora, pessoas comprometidas com Deus, crentes sim, é verdade, crentes. Mas o ativismo tem tomado conta mais do seu tempo, mais
do seu coração, de tal forma que, às vezes, são crentes mais trabalho, são crentes mais negócios, são crentes mais casa, mais arrumação, mais do que devoção a Cristo. Não eram os muitos pratos que Jesus queria valorizar naquele momento, mas a devoção a Ele, a alegria que deveria estar nos corações de não perderem aquele privilégio, aquele momento que talvez não tivesse uma outra oportunidade, que não se repetisse mais. Que tempo você tem devotado a Jesus? Que serviço você tem prestado para Jesus? Você é um crente tipo mais ativismo, mais atividade, mais coisas, mais negócios do que devoção? Aprenda com Maria aqui. Seja uma Maria nesse momento e não seja Marta, porque Marta estava preocupada com a casa. Eu me lembro, numa certa ocasião, que passava por nossa casa um casal de missionários e foi para passar somente uma noite, porque no outro dia iria para outra cidade. E aí, nós estávamos conversando na sala, e de repente a esposa dele falou: "Cadê a irmã Zeli?" Eu disse: "Ela está lá na cozinha." Aquela missionária levantou-se, foi lá na cozinha e disse: "Irmã Zeli, deixa isso, vamos lá na sala, vamos conversar, vamos interagir um pouco." Aí a irmã Zeli deixou ali. A irmã Zeli estava preocupada naturalmente em preparar algo mais para as visitas, arrumar, para não deixar a coisa para outro dia. Mas aí ela veio e foram pela casa de Marta, Maria e Lázaro. Era um momento de aproveitar para ter uma devoção, um aproveitamento das coisas que Jesus estaria para dizer naquele instante. Que serviço você tem prestado para Jesus? Senso da presença de Jesus em casa, devoção mais do que ativismo, mas um outro gesto muito importante dentro de casa é maior consagração de vida à pessoa de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 12, está ainda dentro desse contexto da família de Maria, Marta e Lázaro. E nós vemos aqui o escrito seguinte: então Maria, tomando uma rátel, um vidro de perfume muito precioso, que pesava mais ou menos meio quilo, 500 gramas, e era de muito valor. Ela derramou aquele perfume precioso aos pés de Jesus e começou a enxugar os pés do mestre com os seus cabelos. Aqui, um gesto de consagração, de adoração, de aproximação, de desprendimento, de reconhecimento que Jesus valia muito mais do que toda a poupança dentro daquele vidro de perfume. Valia muito. Uma das atividades naquela época era estocar
guardar perfume, porque tinha um preço muito alto. Mas Maria, naquele momento, ela está pensando em Jesus. Ela está querendo consagrar a sua vida mais a Jesus, e aí para isso ela não tem preço, porque a atitude de consagração para Maria, voltada essa consagração para a pessoa de Jesus, valia mais muito, muito, muito mais que aquilo que ela tinha guardado dentro de casa. Enquanto para Marta, o mais importante era o cheiro de comida, o cheiro lá da cozinha, do fogão, do tempero. Para Marta, é o exalar do seu perfume para agradar a Jesus. O principal, ou a prioridade na vida de Maria, era exalar o perfume precioso para Jesus. Uma oportunidade que ela não podia perder, e que, lamentavelmente, Marta estava perdendo. Aqui, marido, você, marido, que está me vendo, me ouvindo nesse momento. Você, esposa. Você, filho. Você, família. Que perfume você tem exalado dentro de casa? Não estou falando do desodorante, da sua predileção, do perfume que você mais gosta. Se é francês, se é Davon. Eu estou falando desse exalar de perfume, de consagração para a pessoa de Jesus. O que você tem feito no seu lar, na sua vida, para agradar a Jesus como Maria, dentro da sua casa? O que é que você tem feito? Está agradando ao Mestre? Em primeiro lugar, está agradando a Jesus? Que a Maria, naquele momento, queria fazer tudo para agradar a Jesus. Ela até esqueceu lá da cozinha, da comida, de ajudar a própria irmã. Esse é um gesto que não pode faltar na sua casa, dentro da sua casa, especialmente nesse momento. Maior consagração de vida à pessoa de Jesus. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma outra coisa que esse texto de João capítulo 12 nos mostra. É a valorização do espiritual mais do que o material. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Nós estamos vivendo numa época, meus irmãos, meus amigos, de que ter, possuir, ganhar, juntar coisas materiais está sendo mais importante do que ser gente, do que ser pessoa, do que ser sentimento, do que ser amor, do que ser carinho, do que ser paixão, do que ser apaixonado pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pela família. Quantas vezes eu e você temos sido mais Marta do que Maria nos nossos gestos dentro de casa? Quantas vezes nós estamos mais preocupados com o material do que com o espiritual? Olha que nós sabemos que o material vai ficar por aí. E que o espiritual é esse patrimônio que nós vamos levar para a eternidade. Não vamos levar nada desse mundo. Nada de dentro de casa. Nenhum móvel, nenhum eletrodoméstico, nenhuma televisão de 70 polegadas, de 30 polegadas. Não vamos levar nada. Não vamos precisar disso.
O céu é muito melhor. Pastor Gilson Bifano declara num dos seus artigos sobre família que muitas mães preferem dormir tendo a cozinha arrumada do que passar um pouco de tempo com o seu marido e com os seus filhos. E quantas esposas acabam de arrumar a cozinha, o marido já está cochilando na poltrona, os filhos já estão lá no quarto dormindo. Quantos maridos, por outro lado, na ânsia de trabalhar um pouco mais, para ganhar um pouco mais, pensando em investir na família, às vezes alguns trabalham sábado, domingo, feriados. Eu já ouvi alguém dizer assim: meu hobby é trabalho, eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de ficar parado, eu quero trabalhar. E com isso trabalham intensamente. Esquecem a esposa, esquecem dos filhos, esquecem dos familiares. Você se lembra daquele pai que saía para trabalhar todo dia, tão cedo, que deixava os filhos ainda dormindo, e quando voltava, os filhos estavam dormindo, porque ele voltava à tarde? E aqueles filhos, dois meninos, um dia sofreram um acidente e ambos morreram. E o pai, desesperado, num sentimento de remorso e culpa, por não ter passado mais tempo com os seus filhos, aqueles dois filhos, ele perguntou para ele mesmo. E agora? Eu que trabalhei pensando no futuro deles, querendo o melhor de tudo para eles, pensando no futuro deles, tudo que juntei, me preocupando com eles, o que vou fazer agora sem eles? Investiu mais nas coisas materiais do que no espiritual, do que na família. Casa que tem tudo, casa que tem bons móveis, carros, computadores, televisões, conforto, um acervo material, mas o espiritual está falido, está a zero. Enquanto o quadro pintado com coisas materiais está repleto, o quadro espiritual está uma lástima, está vazio, esquecido, em direção à falência. Maria não teve esse problema. Maria não teve esse problema, porque no seu gesto de derramar aquele precioso perfume de alto preço aos pés de Jesus, ela está nos dizendo o seguinte: para mim, o que importa mesmo não é o que tenho, não é o que possuo, mas como me relaciono com o meu amado Salvador. Em que lugar tem a Bíblia, a palavra de Deus na sua casa? Que lugar ocupa Jesus nas suas preocupações? Como é que está a sua vida com Jesus? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com respeito à palavra de Deus? Como é que está a sua vida com a igreja? Como é que está o seu relacionamento com as coisas espirituais e eternas? Que é prioridade na sua vida? Nós tivemos um missionário aqui no estado de Minas Gerais, pastor Thomas Wade, que ele tinha uma frase que ele dizia por todo canto desse Minas Gerais, que ele dizia o seguinte: a coisa principal é você fazer a coisa principal. A coisa principal é você fazer a coisa principal. E o que é principal na sua vida? O que é prioridade na sua vida? Para Maria, valorização do espiritual mais do que material foi coisa vista. Isso despertou até a ambição de Judas
que ele estava pensando era no material. Para que esse desperdício? Poderia ter vendido isso por 300 dinheiros e ter distribuído aos pobres. Mas ele não estava pensando nos pobres, ele estava pensando era em pegar o que tinha na bolsa. Com quem você se preocupa mais? Com Jesus e seu reino ou com as coisas desta vida? Mais uma coisa que deve estar fazendo parte dos gestos dentro da sua casa. Preocupação com o outro mais do que consigo mesmo. Versículo de número 21, aqui. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E em João capítulo 11, verso 21, Maria disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a preocupação de Maria com seu irmão Lázaro. Naquele momento, Lázaro já estava morto. Quando Jesus chegou lá, o corpo de Lázaro já estava no sepulcro, já estava guardado, já cheirava mal. E Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa palavra declara um gesto altruísta no lugar de egoísta. Ela pensou no irmão. Você já ouviu alguém dizer a respeito de uma certa pessoa, dentro da sua própria família, que diz assim: ele só pensa nele. Essa aí só pensa nela e em mais ninguém. Pode morrer, que ele nem está aí. Pode morrer que ela nem está aí. Porque ele só pensa nele. Ela só pensa nela. Que coisa triste. As pessoas que são egoístas, que pensam muito mais em si mesmas. A pessoa pensa mais em si mesma do que no outro. Não foi o caso aqui de Maria. Eu e a minha esposa visitamos certa vez lá em Uberlândia uma família, uma casa, cujo marido era da igreja, era crente. Eu não esqueço, irmão Joãozinho. Nem sei se ele ainda é vivo. Irmão Joãozinho. Professor de escola bíblica dominical. Aí, no meio da visita, no meio da conversa, nós perguntamos à esposa assim: ô, dona fulana, a senhora não tinha vontade de fazer parte da igreja, de acompanhar o irmão Joãozinho? Ela disse: Deus me livre. Acompanhar o Joãozinho? Joãozinho só pensa nele. Joãozinho não pensa em mim. Aí o Joãozinho, que era uma pessoa escura, começou a ficar meio amarelo. Ele amarelou naquele momento. E deve ter pensado: o que a minha mulher vai dizer? Sabe o que ela disse? Ele cuida muito bem dos dentes dele. Aí abriu a boca, mostrou assim: mas olha aqui, olha para a minha boca, pastor. Olha para a minha boca, dona Zeli. Eu estou sem os dentes da frente, porque ele já cuidou dos dentes dele. Mas dos meus dentes ele não cuida. Ele só pensa nele. Quer ver? Já viu a roupa com a qual ele vai na igreja? Já percebeu? Agora eu vou mostrar as minhas roupas. Vê se eu posso ir com essas roupas para a igreja. Eu não tenho prazer de ir à igreja, porque eu não tenho roupas. Ele só pensa nele. Que coisa triste. Naquela casa em Betânia, a enfermidade de Lázaro preocupou as duas irmãs. O problema de Lázaro
era problema delas também. Era uma família muito unida, apesar, às vezes, de opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. Meus irmãos, a única oportunidade que nós temos para mostrar amor, compaixão, misericórdia, graça, perdão e respeito pelas pessoas do nosso lado, é quando nós estamos caminhando com ela dia a dia. Depois que estivermos dentro do caixão, acabou. Não adianta mais nada. Não adianta nada. Nem chorar. Não vai fazer nenhum efeito. Então, o momento de chegar junto é agora. O momento de perdoar, de pedir perdão, de amar, é agora. Então, preocupe-se com quem está do seu lado. Você, marido, preocupe-se mais com a sua esposa. Você, esposa, preocupe-se mais com o seu marido. Você, pai, preocupe-se mais com o seu filho. Você, filho, preocupe-se mais um pouquinho com o seu pai, com a sua mãe. Deixa esse celular de lado aí um pouquinho. E vai lá. E dentro de casa, acho que pode abraçar, né? Pode. Dentro de casa, pode. Acho que não tem problema, não. Pode. Dá um abraço. Há quanto tempo você não dá um abraço na sua esposa, hein? Hein, varão? Há quanto tempo você, varoa, não dá um abraço no seu marido? Fala sério. E você, filho? Há quanto tempo não abraça sua mãe, seu pai? Não dá um beijo neles? Eu quero terminar agora dizendo uma coisa muito importante. Outro gesto, o melhor testemunho do que Cristo fez na minha vida, assim como fez na vida de Lázaro. João 12, 9 diz assim: muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Uma imensa multidão partiu para a casa de Marta, Maria e Lázaro para ver com seus próprios olhos, para testemunhar do que Jesus fez na vida de um homem que estava morto e reviveu, graças ao poder maravilhoso de Jesus. Aquilo era uma novidade para toda aquela gente. As pessoas jamais tinham visto coisa igual. Um morto há 4 dias sepultado, o corpo já cheirando mal. E agora em casa, naturalmente, fazendo um lanche, tomando uma refeição, o que estava morto reviveu. Aquilo era coisa do outro mundo. Eles foram para lá para testemunhar com os próprios olhos. O morto reviveu. O morto foi ressuscitado. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que está morto na sua casa? O que está precisando de ser ressuscitado? O que está precisando de um milagre dentro da sua família, dentro do seu casamento? Olha, se Jesus ressuscitou a Lázaro, que estava morto há vários dias, eu pergunto a você, o que ele não pode fazer por você? O que ele não pode fazer por sua família? O que ele não pode fazer pela esposa, pelo marido, pelo esposo e pelos filhos? O que está morto na sua vida, no seu lar, Jesus pode ressuscitar. Ele pode fazer viver de novo. Não há o que Jesus não possa fazer. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele fez milagres na vida de Lázaro. O que não pode fazer na sua? Se ele quiser. Agindo Jesus, quem vai impedir? Quem é capaz de impedir? O que Jesus está vendo na sua casa? Nesses quase 2 meses de
reclusão, de estarmos dentro de casa. O que Ele está vendo na minha e na sua casa? O que realmente Ele quer ver? Boa vontade em recebê-lo, devoção mais do que ativismo, maior consagração de vida à sua pessoa, valorização do espiritual mais do que valorização do material, preocupação com o outro mais do que consigo mesmo, testemunho do que Ele fez na minha vida, assim como fez na vida de Lázaro. Ele quer ver isso na minha casa e quer continuar vendo na sua. Ouçam bem, vejam bem uma coisa muito importante. Olha só, o mais importante não é tanto que podemos fazer para Jesus, mas o que Ele pode fazer por nós. E Maria entendeu isto. Marta estava pensando em fazer para Jesus. Então, enquanto Maria entendeu que Jesus poderia fazer por ela. Marta queria fazer algo para Jesus e ela não estava errada. Mas aquele momento era único na sua vida, singular na história daquela família, na vida daquela gente. Uma oportunidade que não podia ser perdida. Marta achou que o melhor lugar do mundo era aos pés do fogão, aos pés da pia, aos pés de sua cozinha, quando Jesus passava por sua casa. Maria, entretanto, achou que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Guarde bem essa coisa importante. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Não existe melhor lugar para a gente estar. Em que lugar você está nesse momento? Na economia de Deus. Como é que está a sua vida com Jesus? Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Um vidro de perfume? Uma caixa de sabonete? Uma ida constante ao cabeleireiro? As coisas materiais são mais importantes do que Jesus? Maria pensou diferente. E Marta perdeu uma grande oportunidade. Eu não sei quanto tempo Marta perdeu naquela passagem de Jesus pela sua casa. Não sei o que ela perdeu, mas Maria aproveitou, soube aproveitar. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você copie esses gestos aí de Maria. Copie esses gestos e faça-os realidade dentro da sua casa. Siga o exemplo de Maria. Você vai ver que coisa boa. Vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe e continue abençoando o seu lar, a sua casa. Lembrando que amanhã, dia 1º, é aniversário do irmão Paulo Silva Magalhães. E também do Marcelo Ferreira. Dia 4, a irmã Larissa Lopes de Turino, já na outra semana, né? Mas nessa semana ainda, amanhã, 2 aniversariantes, Paulo Silva Magalhães e Marcelo Ferreira Silva. Desde já, nossos parabéns. E o desejo de muitas bênçãos na sua vida. Domingo esperamos você aqui, voltando com esse tema: família, lar, casa. Estamos muito bem inseridos durante essa pandemia. Vamos então orar. Olha, a irmã Zeli fez uma live, mandou uma mensagem a respeito da escola bíblica dominical,
Você vai acessar aí e vai ver a palavra que ela deu. Ela fez um resumo, colocou no papel e transmitiu para você. Você, professor, aluno da escola bíblica, pensando hoje, o último dia de abril, o mês da escola bíblica, fechando esse mês de abril, com a palavra dela. Veja aí, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz agora e para todo sempre.